você. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estão caminhando na prática da justiça, que estão sendo justos, na presença do Eterno, nenhum deles tem dúvida da sua salvação. Por isso que Apocalipse capítulo 6, verso 17, o que a palavra do nosso Pai falou para nós? What did the Bible say for us? What did the Bible say for us? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Os justos, os salvos, terão essa resposta na ponta da língua. Todos que viveram na prática da justiça. Todos. Todos aqueles que viveram na prática da santificação. E quando nós falamos na prática da justiça, na prática da santificação, para muitas pessoas, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu só vivo pecando. Ah, mas eu aceitei a Cristo há tantos anos, há 20 anos, que eu já me deparei muito por aí afora. Eu não sei se eu estou salvo, eu não sei se eu vou me salvar. E a minha pergunta para todos é a mesma, principalmente para você que caiu aqui agora, que não tem certeza da tua salvação. O que você está fazendo com a tua vida espiritual? O que você está fazendo com o teu bem mais precioso, que você não tem certeza do teu bem mais precioso, da tua salvação? Porque eu não tenho dúvida da minha salvação. Edinaldo, você é perfeito? Longe de mim ser perfeito. Eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado. Há uma diferença. Porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20, o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Mas está dizendo assim, não há um justo sobre a face da terra. Não. Sabe por quê? Porque todos pecaram, todos pecam, todos pecarão até Cristo voltar. Só que tem uma diferença disso aí. Pecaram, pecar e pecarão é uma coisa. Agora, viveram na prática do pecado, vivem na prática do pecado, viverão na prática do pecado é outra coisa totalmente diferente. Separe isso aí. Sabe por quê? Porque tudo que o adversário da nossa alma quer implantar na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração, é que nós nunca venhamos ter certeza da nossa salvação. Grava bem isso aí. Tudo que o adversário da nossa alma quer que a mim e a você implantemos na nossa mente e no nosso coração é que nós não tenhamos certeza da nossa salvação. Sabe por quê? Porque com isso nós estamos com os dois pés na perdição. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque se você não tem certeza da sua salvação, você não está andando com o Eternão. Você não é do Eternão. Você é, sabe de quem? Do diabão. É duro ver o Edinaldo pregar, mas eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para convidar você. Sabe para quê? Para que você pare de brincar com o teu bem mais precioso, para alertar você, para que você pare de brincar com o teu bem mais precioso e que você pare com esse negócio de não ter certeza da tua salvação. Sabe por quê? Porque todos aqueles que morreram sem ter certeza da sua salvação não morreram com o Eternão. Morreram com quem? Com o diabão. E todos aqueles, não é o teu caso, de hora avante, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos aqueles que estão vivendo sem ter certeza da sua salvação, estão andando abraçado com o diabão. Sabe como? Como você estava vivendo. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu pego de dia, eu pego de manhã para meio-dia, eu pego de meio-dia para tarde, eu peco de noite. Se duvidar, eu durmo até pecando.
E o que você está fazendo da tua vida para você andar nessa prática maligna? Ao invés de você andar abraçado com o Eternão, você está andando abraçadão com o diabão. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? Vamos para a palavra do nosso Eterno. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. E aqui, jovens, de antemão aqui, ó. Grava bem isso aqui. Aqui, a parábola das 10 virgens não está falando nada para a mulher ser prudente, para a mulher ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, cuidar bem dos seus filhos, não sei o quê, isso, aquilo, outro, arrumar casa, lavar roupa, lavar louça, fazer, não está falando nada disso. Separe isso aí. Porque o que eu tenho visto de pastores por aí afora, de pessoas até no presencial, não, a parábola das 10 virgens, a mulher tem que ser prudente, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, não sei, separe, não tem nada a ver isso aqui. Aqui está falando exclusivamente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para nós ficarmos preparados, para nós estarmos preparados, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais, o dia e nem a hora que nós iremos morrer, porque nós podemos morrer antes de Cristo voltar. E aí? Precisamos ou não precisamos estar preparados? Sempre, sempre com a certeza de que nós estamos agradando ao Eterno, andando com o Eterno e com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Nada de dúvida, nada de incertezas. A você que isso sair dos teus lábios, que a partir de hoje, de hora avante, não saia mais dos teus lábios. Eu não tenho certeza da minha salvação. Será que Deus vai me escolher? Será que eu vou ser um escolhido? Será que eu vou ser uma escolhida? Pare com isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pare com isso. Essa parábola é exclusivamente para você. Nós só temos essa oportunidade aqui. Nós só temos essa vida aqui. Ou daqui nós saímos salvos ou perdidos. Aqui nós estaremos salvos quando Cristo voltar, se nós estivermos vivos ou perdidos. Que a perdição esteja repreendida da nossa vida. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, jovens, e a vocês, pastores. Prestem atenção. Eu falo assim, pastores, não é pastor da minha igreja não, tá? Não é pastor das minhas igrejas, meus irmãos não, tá? Porque todos eles têm um conhecimento disso aqui. A vocês, pastores, que não são adventistas do sétimo dia, que vocês prestem muita atenção o que essa parábola verdadeiramente está falando para mim e para você. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vocês, mulheres, a vocês, jovens, a vocês todos que já ouviram falar essa parábola e falar que isso aqui está falando para a mulher ser prudente dentro de casa, para a mulher ser uma boa serva de Deus dentro de casa, uma boa esposa, uma boa educadora cristã, do seu lar cristão, vai botando tudo num pacote só. Não tem nada a ver com isso aí. Separe isso aí. Aqui está falando exclusivamente da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E preste atenção a cada detalhe. Por quê? Porque cada detalhe conta, e conta muito. Sabe por quê? No original não existe vírgulas, mas aqui existe vírgulas. E quando se trata do nosso idioma no português, principalmente com o portuguesão do Degretão Prichão, arroçalhadão, aparaibadão, até o dicionário do Degretão Prichão, que é arroçalhadão, aparaibadão, nós vamos levando assim, ó, por cima assim mesmo, sabe para quê? Que é para você, tem o pleno conhecimento, a você que não tem um estudo, a você que não verdadeiramente
não é um letrado, para que você entenda da mesma forma que aqueles que são letrados entendam. Para a honra e glória do nosso eterno, amém? E lembra que o evangelho eterno, ele é pregado sem mimimi, sem frescurinha, para a honra e glória do nosso eterno, amém? Sem muita coisa, sem palavra, porque se a gente já falando na simplicidade já fica difícil para a pessoa entender, imagine se falar com a sabedoria a qual lhe foi dada com o nosso irmão Paulo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, ó. Mateus capítulo 25, verso 1. Então, fita nos olhos do The Great Amplition, que o The Great Amplition vai dar uma explicaçãozão sobre isso aqui, ó. Sobre essa junção conclusiva. Vamos lá, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com quem? Com o noivo. Preste atenção como é que já começa a parábola. Aqui não está falando nada de mulher ser prudente dentro de casa, que não sei o que, isso, aquilo, outro, ser uma boa dona de casa, lavar, passar, separa isso aí. E aqui, voltando aqui nos meus olhos, principalmente a vocês, pastores. Lembrando, não estou falando com os pastores, meus irmãos da minha igreja, que eles sabem muito bem o que significa essa palavra. Estou falando para vocês, pastores de outras denominações que estão aqui comigo nesse vídeo. Sabe por quê? Porque quantos anos vocês têm aprendido por aí afora? Falando por aí afora, que aqui fala para a mulher ser uma boa dona de casa, que a mulher é prudente, a mulher que agrada seu marido, a mulher que cuida dos seus filhos, que educa o seu lar cristão, não tem nada a ver com isso aí. Quando se trata em qualquer passagem da Bíblia, jovens, preste atenção, a vocês leitores da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando uma leitura, quando um versículo, quando um capítulo, um versículo começa com uma junção conclusiva, então você não continua lendo não, que aí é um grande problema. Por isso que muitos pastores por aí afora, muitos pregadores, não sabem o que significa essa parábola. Sabe por quê? Porque não pega todo o contexto. Só pega o texto e aí faz o quê? Transforma em um pretexto. Por quê? Porque fica fora de contexto. E para você ter uma junção conclusiva, contextualizada, organizada, bem aplanada, bem alinhada, bem explicada, você tem que pegar o contexto. Porque se você não pegar o contexto, fica fora de quê? De texto. Contexto. E aí vira um grande pretexto, que é o que muitos fazem por aí afora. Sabe por quê? Porque estão dizendo que a parábola das 10 virgens é a mulher tem que ser prudente, a mulher tem que agradar o seu marido, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar do seu lar cristão, que não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque não pega o texto. E aqui nós vamos entrar no texto e contexto e nós vamos deixar a parábola das 10 virgens contextualizada, alinhada e nós vamos ver o que ela fala para mim e para você. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mas vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? No problem, man. No problem about that. Grava bem. Então, o reino dos céus será. Grava bem, no futuro. Será. Será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Zacarias, o azeite, o Espírito Santo. Lâmpada, a palavra do Eterno. Lembra? Salmos
Number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salmos, número 119, verso 5. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agora, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Eterno. Nós iremos voltar um pouquinho. Mateus capítulo 13, conhecido pelos grandes teologatos mundo fora como o capítulo das parábolas de Jesus. E nós vamos ver o que ela fala para mim e para você. Vamos lá. Ó. Mateus capítulo 13, verso 24, verso 31, verso 33, verso 44, verso 45 ao 50. Só que, verso 45 ao 50, só que tem um porém aí. No verso 45, nós não vamos ler o verso 46. Vamos emendar, verso 45 ao 50. E eu quero que você preste muita atenção. Sabe você lembra que eu gravei um vídeo aí, que foi uma pergunta, o tema, existe justo? E antes do tema eu falei, existe, existiu, existe e existirá, e na eternidade reinarão os justos com o eterno para os séculos dos séculos. E o que é justo, Edinaldo? Todo aquele que vive na prática da justiça. E o que é a prática da justiça, Edinaldo? Todo aquele que continua, que vive, que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Todos eles vivem, e estão trilhando o caminho da justiça. Porque Deus, ele é justo. Separe isso aí para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Por quê? Por que o meu irmão Isaías deixou escrito para nós assim, ó? Isaías capítulo 28, verso 10. Como devemos examinar as Escrituras? Lembra? Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. Está muito à frente do que o capítulo 13, sim ou não? Sabe por quê? Porque o nosso irmão deixou assim escrito para mim e para você. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceitos, preceito e mais preceito, regras sobre regras. Um pouco aqui, um pouco ali, que fala do mesmo assunto. Sabe por quê? Porque uma coisa tem que linkar com a outra. Se não linkar, fica o quê? Fica descontextualizado. Lembra o que eu falei antes? Por isso que pastores, pregadores por aí afora não sabem o que significa a parábola das 10 virgens, que não tem nada a ver. A mulher tem que ser dona de casa, a mulher tem que ser prudente dentro da sua casa, não tem nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque não pega o contexto. Tem que pegar texto e contextualizar, alinhar e deixar bem explicado para que o espectador, para que o ouvidor, para que o telespectador, para que... Vai botando tudo no pacote só assim, ó. Ouça e entenda. E quando se fala da parábola das 10 virgens, ela é um alerta para mim e para você. Porque nós precisamos estar preparados para morrer em Cristo antes dele voltar, ou para estar com Cristo na sua vinda. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos ver aqui, ó, presta atenção, lá é o que? O reino dos céus será. Aí nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Como eu falei antes, Mateus capítulo 13 é conhecido pelos grandes teólogos mundo afora. Quando eu falo teologatos por aí afora, é teologia, vocês já pegaram, se ou não? É conhecido pelos grandes teologatos
como o capítulo das parábolas de Jesus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vamos lá, ó. Verso 24. Vamos lá, o verso 31. Vamos lá, o verso 31. Vamos lá, um pulinho adiante. Vamos lá, verso 31. Aqui, ó. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Vamos lá, ó. Verso 44. Vamos lá, ó. Verso 33. Vamos lá, verso 33. Estou querendo pular aqui, meus irmãos. Que negócio é esse? Vamos lá, ó. Verso 33. Aqui, ó. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedada. Levedada, grava bem, até ficar tudo levedada. E aqui, de antemão, olha dentro dos meus olhos aqui, ó, nós iremos retornar aqui. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Sabe, a vocês que estavam nesse linguajar por aí afora, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu não tenho certeza da minha salvação. Hoje, você está tendo a certeza, a convicção, o resumão, por que você não tinha certeza da sua salvação. Sabe por quê? Porque você estava andando abraçado com o diabão e fazendo tudo que o diabão ama e quer. Sabe o que é? Que toda a humanidade vivam na prática do pecado. E aí nós vamos voltar aqui em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Não agora, mas mais para frente. E você vai se deparar com algo aqui que você vai se impressionar. Porque isso aqui foi um despertar para você. Isso aqui vai ser um despertar para você. Para você parar de brincar de ser crente. Para você valorizar um sangue precioso que foi vertido no madeiro por mim e por você. Vamos lá, verso 44. Vamos lá. Ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vai pegando, vamos lá. Verso 45. Lembra que eu falei que nós ia ler ele integral 45 ao 50? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Quando nós chega aqui em Mateus capítulo 13, verso 45, aqui ele já está fechando o ciclo das parábolas. Sabe por quê que ele está fechando o ciclo da parábola? Porque aqui você vai se encontrar com algo que
Muitos dizem por aí afora, lembra que tem vídeo no canal e tudo quanto por aí afora.